Pai, fala conosco hoje mais uma vez, com cada pessoa que está aqui. Tu conheces cada um, Tu conheces a história, não existem coincidências. Quando alguém te encontra, o Senhor já tinha preparado isto. Revela o Teu amor, Teu grande amor, mais uma vez, para todos que estão aqui. E obrigado, muito obrigado, pela Tua bondade. Amém. Muito bom, nós estamos falando sobre nova aliança. Embora temos usando esse título, né, nova aliança, nada mais é que o que Jesus fez por nós. Nós temos um livro, um livreto, que tem essa capa, está na livraria, onde você encontra todo o conteúdo destas mensagens que ministramos, não é? E por que nós estamos falando isso, né? É importante, né? Todo alguém falou, nossa, mas quando é que vai trocar de série, não é verdade? Falou assim, nós estamos falando de Jesus a gente vai demorar mais ou menos até o fim deste mundo falando dele, amém, irmãos? Então, por que estamos enfatizando? Porque ele é a base para viver a vida abundante que Jesus nos deu. Jesus falou que veio dar uma vida abundante, tá? Como é que vive? Para você viver essa vida abundante, precisa entender o que é uma nova aliança, que nada mais é a maneira de se relacionar com Deus, não é? Então, se você deseja, será que nós desejamos isto? Você deseja ouvir a voz de Deus? Muitas pessoas falam, eu quero ouvir a voz de Deus. É mais simples, é mais fácil do que parece. A ideia parece que são pessoas especiais que ouvem a voz de Deus, mas a Bíblia diz que todos que creem em Jesus podem ouvir sua voz. Se você quer ouvir a voz de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo, aprender a orar e receber resposta das orações. Quantos de vocês oram esperando resposta? Como é que é? Não, você sabia que a maior parte das pessoas oram não esperando resposta? Eles oram assim como se fosse uma loteria. Eu vou orar, se der certo. Mas isso não faz sentido. O único sentido para orar é que vai ter uma resposta, amém? Então, se você quer crescer na fé, amadurecer, ter vida próspera, se você quer saber quais são os seus dons, os seus chamados, como ser cheio do Espírito Santo, como ser capacitado sobrenaturalmente, como enfrentar conflitos da vida, como ter sabedoria para tomar decisões, tudo isso depende de conhecer o que é que significa, então, esta nova aliança, tá certo? A vida abundante é o resultado, então, de experimentar essa nova aliança, que você experimenta, porque é algo que você vive. Então, Jesus estabeleceu, através da sua morte e ressurreição, lá na cruz, uma nova forma de se relacionar com Deus. Por isso que chama nova aliança. É a maneira como nos relacionamos com Deus. Aqui está meio estranho o som aqui para mim, não sei porquê, agora está melhorando. Tá bom. Muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre a nova aliança, então é baseada na graça de Deus. O Gustavo falou nisso semana passada. A nova aliança é baseada na graça. Olha esse texto, de sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Quem recebeu? Quem recebeu? Todos. A religião vai dizer, não, aquele lá tem uma graça especial. Aquele é um ungidão, a Bíblia diz que todos receberam. Graça sobre graça. Sabe o que quer dizer isso? Graça mais graça, cheio de graça, com bastante graça, misturado com graça, entornado de graça, mergulhado na graça. A lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então temos que entender o que é esta graça, para poder viver esta vida que Jesus nos deu. Então, quando você começa a compreender a graça de Deus, você muda a maneira de viver muda. Primeira coisa que acaba é a ansiedade, aquele medo que sempre alguma coisa vai dar errado. Outra coisa que acaba é o medo do futuro. Será que vai dar certo? A outra coisa que acaba é a mania de ficar olhando para trás o tempo todo, querendo ter um passado melhor, querendo mudar o passado. Isso tudo acaba quando você começa a compreender a graça de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a graça e a obediência.
que em Cristo Jesus nós somos livres para escolher obedecer ao Pai. Presta atenção nessa frase. Livre para escolher obedecer. Porque quando você e eu éramos escravos, o escravo tem vontade? Não. Não. Mas quem é livre pode fazer, pode escolher. Então, olha que legal. Para a gente entender isso, vamos pensar assim. Não consegue avançar, não sei se é a bateria, tá? Avança o próximo para mim. Hein? Sua filha vai dirigir o seu carro pela primeira vez. Ou o seu filho vai dirigir o seu carro. Tirou carta, né? Você sabe que filho, eu não sei como é que foi com você, né? Mas filho começa a já pedir o carro um ano antes, certo ou não? Ele já vai assim. Então, o seu filho vai dirigir o carro, você vai entregar a chave. O que você fala para o seu filho ou para a sua filha? O que você fala? Quem já passou por essa experiência além de mim? Já passou? Você vai entregar o carro. E de repente é o seu carro. Você está entendendo? Não. Faz seguro, tá, gente? Porque até 24 anos o seguro é mais caro. Né? Faz seguro. Então, o que você diz para o seu filho? Já que agora você vai bater o carro, né, filha? Já que você vai bater o carro agora, então aqui, ó, a carteirinha do seguro, o telefone do corretor, o da emergência. Quando tiver um acidente, você liga para eles, liga para mim também. Mas vai tranquilo, vai, filha? Você fez assim? Olha. Mas que você pensa que a chance deles baterem o carro é grande ou não é? Ou de alguém bater neles. Quantos já bateram um carro aqui? Deixa eu ver. Olha, somos todos aqui humanos. Tem gente. Levantou as duas mãos, Ademar. Bateu várias vezes. Tem alguém que nunca bateu o carro aqui? Nunca bateu? Olha, mas vocês dirigem, não? Não, eu nunca bati, mas eu não tenho carro, né? Então tá bom, tá certo? Vem muita mulher levantando a mão. Diz que mulher dirige mal. Não, mulher dirige bem. Mulher dirige muito bem. Tem a minha esposa aqui. Elas só param em qualquer lugar. Elas param um carro de vizinhado, então elas param. Mas assim, elas dirigem bem. Mas você sabe o que é isso? É uma expectativa negativa, não é verdade? Não? Já pensou você entregar a chave com uma expectativa negativa? Então, por que eu falei isso? Porque a religião diz que você deve estar sempre preparado para cair a qualquer momento. Mas a graça diz que você deve estar sempre preparado para andar em vitória, amém? Pode aplaudir Jesus, que é isso mesmo. É diferente. Nós já cantamos agora aqui, né? Nada vai nos separar, andamos. Então, a graça diz assim: espere ser vencedor, espere se dar bem, espere que o Pai vai te ajudar, espere que Deus está do seu lado, amém? Que Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Mas a religião diz assim: você orou, ontem você não orou, então hoje nada vai dar certo. Nem vaga para estacionar você vai achar. Estão entendendo, gente? A mentalidade religiosa coloca o homem no centro. Tudo depende do que eu faço, tudo depende se eu consigo, tudo depende se eu faço tudo certo. A graça põe Cristo no centro e nos traz junto com Ele. Então, essa é uma grande diferença. Quando você tem que viver e a sua vida depende só do que você é capaz de fazer, é uma vida pesada. É aquela busca pela perfeição, de nunca dar certo. Aí quando dá alguma coisa errada, o que você faz? Deus, o que é que eu fiz de errado? E quando dá certo, o que você fala? Amém? Estou orando, estou jejuando, estou lendo a Bíblia, tem que dar certo. Quero lhe informar que não funciona assim. Isto é a antiga maneira de pensar. Porque se tudo depende de mim, onde é que está a graça de Jesus? Para que Ele morreu na cruz? Amém, irmãos? Quer dizer que não depende nada de mim? Calma, óbvio que depende.
Mas não dessa maneira, amém? Não dessa maneira. Como vamos entender isso aqui? É quando a gente faz com os filhos. A gente até brinca lá, porque meu irmão mais novo, o Alexandre, tem 15 anos de diferença de mim, né? Então, meu irmão sempre brinca, minha mãe falava assim, Xande, menino, vai cair, Xande, não faz, a gente ficava, Xande. Os pais fazem isso, né? Cuidado, está tudo certo. Mas às vezes os pais, eles ficam sempre dizendo assim, cuidado, você vai cair, você não consegue, para de fazer isso aí, tem certeza que não vai dar errado, já te falei 1000 vezes, larga isso, não presta, você nunca me ouve, você não faz o que eu quero, você não sabe o que está fazendo, você nunca vai acertar, você não para. Negativo, 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 negativo. É lógico que você tem que dizer algumas vezes para o seu filho que não pode, mas você percebe o que eu estou tentando dizer? Amém? A gente vai muito, então não pode nada, meu Deus, tudo é então assim, vai cair e tudo mais. Fala de maneira diferente. A maneira correta de educar, não é você dizendo, dá uma lista de tudo que não pode fazer. Você dá uma lista do que pode. Você mostra a liberdade, você mostra a capacidade. Você encoraja o coração. Se você só fica no negativo, você desencoraja. A leitura é, eu não consigo nada. Você transmite o quê? Se você educa o seu filho só no base do não, você transmite desconfiança. Você manda a seguinte mensagem, você não é capaz. Você depende de mim. E sabe qual é a mensagem que Deus manda? Vai, você é capaz, tudo que é meu é teu. Você tem o Espírito Santo, você é forte e corajoso, não tema, vai em frente. Vai, amém? É o contrário. Está no Antigo e no Novo Testamento. Antigo Testamento e na Antiga Aliança, tá? As promessas todas são válidas. Então, o Pai confia tanto em nós como filhos, que nos deu a chave do carro e da casa. Pode ir, filho. Mas pai, eu posso pegar, bom, se Deus é o nosso Pai, vamos pegar um carro bom? Mas pai, eu posso pegar a Maserati? Gostou dessa? Pai, eu posso pegar o Camaro? Filho, é seu. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque fala a verdade, Jesus nos salvar, nos perdoar de tudo, nos purificar, nos dar o Espírito Santo, falar, você é livre para escolher de novo. Nossa, é um negócio muito poderoso. Acho que não sei se eu faria isso com o meu filho, mas Deus fez. Ele fez, sabe por quê? Porque Ele confia em nós, seus filhos. Ele nos convida a viver uma vida de liberdade. O Pai sabe que a obra de Jesus na cruz e o poder do Espírito Santo que agora habita em nós, que mostra a palavra, que ensina a palavra, que guia a gente, o Pai sabe que isto é o suficiente. Não é maravilhoso isso? Eu aprendi com os meus filhos que quando eles chegam na adolescência, a maior dificuldade da adolescente é a confiança. O adolescente quer saber se o pai confia nele, se a mãe confia nele. E às vezes os pais, quando eles são pequenos, deixam fazer o que quer. Quando são adolescentes, quer controlar tudo. Não, quando é pequeno, você não deixa fazer o que quer, você guia. E quando é adolescente, você fala, eu confio em você. Se você precisar de minha ajuda, eu estou aqui. Dá instruções e tudo. Amém? Deus faz assim. Mas vai cometer uns erros? Vai. Deus não tem medo dos nossos erros. Diga, Deus não tem medo dos meus erros. Mas nós, os pais, temos medo dos erros dos filhos, porque se ele errar, o que vão pensar de mim? Egoísmo, não. Mas Deus continua dizendo que é nosso Pai, mesmo quando a gente faz umas besteiras, verdade ou não? Que Ele não tem vergonha de chamar de filho, Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos, diz a Bíblia. É um relacionamento com base na confiança. A nova aliança traz um relacionamento com base na confiança. Parou para pensar nisso? Imagina um filho que sabe que o pai e a mãe confiam nele. Como é que você acha que é a autoestima desse filho?
Imagina um filho que o pai e a mãe, por mais que ele faça, está sempre criticando. Como é que é a autoestima desse filho? Qual desses dois filhos você acha que tem mais vontade de obedecer ao pai e à mãe? Qual? Aquele que recebeu confiança ou aquele que recebe somente crítica que nunca está bom? Qual deles vai ter mais vontade de obedecer ao pai e à mãe? Qual? O que recebeu confiança. Amém, irmãos? Então é assim que Deus nos trata. O Pai não está descontando os débitos do passado, Deus nosso Pai. Nem acumulando crédito no presente para dar um futuro melhor. Porque a nossa mentalidade de balança, né? É isso, né? Eu vou fazer coisa boa, vou fazer coisa boa, vou fazer coisa boa, e vou botando moedinha no bolso. Aí eu chego lá e falo, Deus, eu quero isto. Tudo bem? Muitos pensam assim, eu vou fazer, aí eu vou botando moedinha no bolso, vou fazendo tudo certo, agora eu vou lá e gasto. Pai, eu quero fazer isto. Deus não trabalha nisso, porque se fosse para descontar o débito, como é que eu ia pagar essa conta? Você pagaria a sua? Eu não pagaria a minha, nem vivendo todos os anos. Então por isso que foi pago na cruz, foi perdoado, foi pago. Mas aí, a religião ensina que você tem que começar a acumular débito hoje. É a mentalidade, né, de muitas religiões. A mentalidade católica, a mentalidade espírita, Setinoê. Eu sei porque eu fui de todos esses aí. A mentalidade baseada no que? Tudo depende do que você faz. Você governa tudo. Então, se você faz tudo certo, você fez errado, aí você faz tudo certo, você sofre e morre, você faz tudo certo, sofre e morre, tudo certo, então um dia você vai encontrar, meu Deus, que canseiro. Ou então lá no catolicismo tradicional, você vai, você faz, mas você nunca vai chegar, e tem que ser uma vida de miséria, e tudo. Aí depois ainda você não está aprovado, você tem que ir para um purgatório para dar uma tostada, para ver se você sofre um pouquinho, porque você tem que pagar pelos seus pecados. Isso é mentira. Não existe. Jesus pagou por todos os pecados, então nós não temos que pagar, amém? Está escrito na Bíblia, você tem que receber isso. Ou a outra, então você faz, e você mentaliza, e você faz, então, então você tem que ser perfeito. Os orientais, né, você tem que ser perfeito. Qualquer religião, posso citar um monte de outras aqui. Não estou criticando a sua religião, amém? Se você não é, porque aqui nós não falamos de religião, falamos de Jesus Cristo. A questão é que Cristo nos libertou para uma vida, onde há um relacionamento com Ele e com o Pai. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus diz assim, vocês não devem viver mais de maneira religiosa. E Deus não está fazendo agora, só vou te dar um futuro melhor para você, se você acumular fichas boas. Não estou dizendo que você pode fazer qualquer besteira e vai ter um futuro bom, tá certo? Experimenta gastar mais do que você ganha. Experimenta quebrar financeiramente. Vive de maneira responsável. Você vai parar na cadeia, fica quebrado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da maneira como a gente encara a vida. Posso fazer o que eu quiser? Posso ser livre? Posso viver do jeito que eu quiser? Sou realmente livre? O problema é que o ser humano acha que ser realmente livre é fazer o que quer. Será que ser livre é fazer tudo que eu tenho vontade? É? A pessoa que faz tudo que tem vontade, ela é escrava dos próprios desejos. Ela é escrava das próprias paixões. E geralmente vai estar mal. Se você quer continuar a ter carteira de motorista, você não pode dirigir como você quer. Você tem que dirigir de acordo com a lei, certo ou não? Senão você vai perder o direito de dirigir. Então, livre é aquele que consegue colocar-se debaixo da lei. No caso, da lei do amor, da lei de Cristo. Bom, eu sou livre para amar o meu irmão. Então, se isso que eu vou fazer vai ofender ele, eu não faço. Eu tenho o poder de escolher. Amém. Eu me restrinjo por amor. Isto é ser livre. Livre é aquele que governa a si mesmo.
Não é aquele que precisa de alguém toda hora dizendo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, se fizer, pontinho, 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 fez, não fez, ai meu Deus, que canseira. Quando você tem o Espírito Santo, você ouve a voz dele, fala, não faz isso, não é bom, tá bom, não faço. Amém, irmãos? Porque é um relacionamento. Mas nós gostamos de um livro de regras, né? Sabe o que a gente gosta? O que é que até onde eu posso ir sem pecar? Fala para mim. Isso aqui é pecado? A gente pergunta assim, né? Isso aqui é pecado? Não. 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 Isso aqui é pecado? Ah, então eu vou até aqui. Coisa de louco, né? Qual que é o limite máximo? Jesus acaba com esse negócio. Jesus acaba com esse negócio. Ele fala, eu estou com você. Eu me importo com você. Então, irmãos, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não use para satisfazer a natureza humana. Use para servir uns aos outros em amor. Como diz a música, eu sou livre para te amar, para te aceitar. E para te dizer, te amo, meu irmão. Eu sou livre para reconhecer meus erros. Reconhecer os meus erros não altera quem eu sou, não muda a minha identidade. Então, porque toda a lei, diz a Bíblia, pode ser resumida num único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não se destruir. Morder e devorar é uma figura de linguagem na Bíblia que significa ferir a alma, atormentar, destruir com crítica e repreensão, insultar, ser injusto, ofender com palavras, se desgastar com emoções negativas. Você viu como as pessoas fazem isso, não? Elas se desgastam, elas criticam. Infelizmente, na maioria das igrejas, quando uma pessoa nova entra, alguém vai apontar para ela que ela está errada em alguma coisa, já percebeu? E Jesus, quando encontrava os pecadores, abraçava as prostitutas. Ele não saía apontando os erros, ele apontava o caminho maravilhoso que estava à frente deles. Amém, irmãos? É isso que nós devemos fazer como igreja. Não dizendo, você não está certo, hein? Essa roupa não serve. Nossa, que esse cabelo, por quê? Não, você falou, não. Vamos tratar o coração, que quando mudar o coração, muda as palavras, certo ou não? Muda o vestimenta, muda tudo. Então, em vez de ficar criticando, repreendendo, insultando, isso vale para casa, para a família, marido e mulher, pais e filhos. Encoraja. É uma coisa muito prática, é uma maneira de viver, percebe? E Paulo falou, quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, vivo de modo independente da lei. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. O que o Paulo está dizendo? A questão não está em você ser religioso, que os judeus têm várias normas e regras da antiga aliança. A lei cerimonial lá dos judeus, que exigia o sacrifício dos cordeiros e tudo, foi abolida. Porque depois de Jesus, o homem é justificado pela fé. Mas a lei moral de Deus não mudou. Deus não removeu os 10 mandamentos no sentido, entendeu, irmão? Não matarás. Pelo contrário, né? Jesus falou, se ouviu, não matará. Mas eu digo, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Jesus levantou o padrão, amém? Porque a questão está no coração, não está no ato em si. Ah, se você adulterar, mas eu digo, se você olhar com intenção pura, já adulterou, porque primeiro é o coração, depois é o ato. Jesus foi na raiz. O problema do homem está no seu coração. Então ele troca o coração e você muda o homem. Então a lei foi realçada, porque ela é baseada no caráter do próprio Deus. Portanto, não deixa que ninguém os condene pelo que come, pelo que bebe, por celebrar dia santo, cerimônia, lua nova, sábado. Já viu quanta gente fica brigando com as religiões? Você faz isso, batiza assim, batiza mergulhando, batiza jogando água, guarda sábado, não guarda sábado, come isso, não come aquilo, e faz um monte de coisa, que de ritual. Deus fala, aí esquece isto. Isso lá atrás apenas apontava para Cristo. Estas coisas são apenas sombras da realidade. O próprio Cristo é esta realidade. E Cristo está presente agora, amém? Mas ele não disse assim,
Ninguém condene você por mentir, por roubar, por ser imoral. Ele não falou isso. Não, ele não falou isso. Ele falou das questões religiosas. Estão entendendo, irmãos? Então, a lei de Cristo, como nós também até vimos semana passada, é a lei da liberdade. Liberdade do quê? Para ser livre, para amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou livre para amar o meu próximo como eu mesmo. Eu sou livre da lei, ou seja, de fazer isso para receber aquilo. Sempre debaixo daquela pressão. Meu Deus, eu tenho que ser perfeito. Eu não posso errar. Então, sabe, é aquele cara que está no joguinho, está na última fase, pá, e perde tudo. Zera. Muitas vezes da minha vida eu me senti zerando. Eu pensava assim, como é que eu vou conquistar tudo de novo? Porque eu tinha a mentalidade das moedinhas. Até que um dia, Deus falou comigo e falou, é sério? Depende tanto de tudo que você conquista? O Pai está mandando uma mensagem para você hoje. Não depende da sua capacidade, depende do meu amor. E da minha força que está em você. Amém? Por isso Paulo dizia, me esforcei mais que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, irmãos, a graça não é complacência com o pecado. Porque alguns indivíduos perversos se infiltraram sem ser notado. Aonde? No meio da igreja. Dizendo, a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Não, tudo bem, Deus sabe, Deus entende. Ai, Deus sabe. Ai, Deus sabe que eu sou fraco. Ele sabe, mas você vai continuar fazendo fraco, fazendo besteira, prejudicando as pessoas? Você pode ser forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico. Então, irmãos, a lei nos ensina, a lei que está no interior do coração, ensinada pelo Espírito Santo. Como é que eu sei se é pecado? Pergunta para o Espírito Santo. Mas eu quero uma lista. Bom, você tem que viver pela lei. Tenta viver pela lei. Aí você não consegue, está condenado. Pronto, vai para o inferno. Mas pela graça, pergunta ao Espírito Santo. 2 perguntas básicas. Fere meu relacionamento com Deus? Deixa eu explicar para você uma coisa. Eu já falei aqui. Pecado não é... Pecado tem a ver com relacionamento, irmãos. Quando você fala de pecado, você está falando de relacionamento. A questão de pecado é uma questão relacional. Você derruba o celular, ele quebra. Pequei contra o meu celular. Um monte de gente já bateu o carro aqui, né? Bateu o carro? Né? Quando bateu o carro, né? Algumas vezes. Está magoado com o carro, não? Está amargurado com o carro? Meu Deus, cada vez que eu penso naquele carro, eu não consigo nem dormir. Mas a gente fica amargurado com uma pessoa, porque o pecado tem a ver com relacionamento. Fere meu relacionamento com Deus? É pecado. Fere meu relacionamento com meu irmão? Ofende meu irmão? Está claro, gente, o que é então? Então você está sentado numa mesa, no almoço, e você está lá comendo churrasco, tomando vinho. Algum problema? Não. Você está sentado no almoço, tomando vinho, mas você vai tomar vinho, só que tem na mesa alguém que foi alcoólatra. O que você faz? Não toma. Amém. É pecado você tentar o seu irmão, que um dia foi escravo disto. Está claro isso, meus irmãos? Porque tem a ver com relacionamento. Então, fica, mas pode beber, pode não beber, pode beber. Fica, se bebe, qual a dose que bebe? Você fica bêbado com quanto? Com 3 gotas, não bebe. Tudo aquilo que ofende, que vai mudar, vai ofender pessoas. Beber ofende a sua família, não beba. Comer muito também pode ser ofensivo, pode ou não pode? Pode. Come demais, não cuida da saúde. Homens que não cuidam da saúde, os tigrão. Não precisa. Pressão está 15, chega a 20 eu tomo remédio. Machão, morre. Pecou contra a família, amém?
Não pecou só contra ele, e pecou contra o Espírito Santo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Está claro, irmãos, exemplo de pecado é relacional. Por isso que a lei do amor é o parâmetro. Mas virá o tempo que as pessoas já não vão escutar a sã doutrina, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então hoje você vai lá na internet, esse coaching aqui, tudo, aí você vai, ele fala que eu quero ouvir. Tem gente boa? Tem, gente boa. Mas o que tem de gente que não presta, se diz evangélico, mas tem de bando, eles se juntam, fazem eventos, cobram uma grana preta, e as pessoas que não têm dinheiro, mas que querem ter dinheiro, porque esses caras fazem tudo na base do, você vai ficar rico no dinheiro, você vai lá, paga o negócio, para o cara falar dele mesmo, das suas grandes realizações, e tudo, e como é que é, e dá um monte de conselho humano, e não tem Cristo. Cuidado com isso, amém, irmãos? Tem gente boa, mas tem mais que não presta, infelizmente. A resposta não está no grande guru, a resposta está em Jesus Cristo, amém? Se você crê, o Espírito dele habita em você. Então você tem o melhor coach do mundo, o Espírito Santo que habita aí dentro de você, que pode guiar você em tudo. Ele sabe fazer pizza, cozinhar, limpar a casa, planejar foguete, desenvolver software, construir casa, vender, comprar. Ele sabe tudo, amém? Tudo, ele sabe tudo. E a gente vai atrás. Não estou criticando você aprender com outras pessoas, está claro isso, irmãos? Mas olha essa pessoa, vai à base dela, vê o que ela está falando. Você tem o Espírito Santo. Então, irmãos, no rally divisa é obediência. A graça, então, não veio libertar a gente no sentido de não ser mais necessário obedecer a Deus. A graça nos libertou da incapacidade de obedecer à lei moral de Deus, que a gente não conseguia antes. Agora, quando você crê em Jesus, recebe o novo Espírito, você consegue obedecer. Amém? Se você crê em Jesus, você já tem a graça, você já tem o Espírito Santo. Verdade, mas eu não estou usando. Você pode não estar usando, mas que você tem, você tem. Então, como é que funciona isso? Como é que funciona o lance da obediência? Eu tenho que obedecer na graça, mas lógico que tem que obedecer. A obediência foi requerida desde o princípio. Lá, quando Deus cria o homem, a mulher, bota no jardim, deu instruções, eles tinham que obedecer. Eles não obedeceram uma instrução tão simples, né? E aí houve a queda. Se tornou escravo do pecado. A Bíblia fala que nos tornamos filhos da desobediência. Olha que legal esse negócio. Filhos da desobediência. Por quê? Quer dizer, a gente nunca consegue obedecer a Deus, está sempre pisando na bola, mas que não consegue. Esse problema não conseguiu ser resolvido por sacrifícios e tudo, aquilo não resolvia, porque não mudava o coração do homem. Então vem Jesus. Jesus morre naquela cruz, nos atrai a Ele. Fui crucificado com Cristo, morri com Cristo. A natureza antiga morreu. O que acontece? Nós, unidos a Jesus, agora ganhamos um novo coração, um novo Espírito e o Espírito Santo. Você não pode esquecer nunca disto. Não é assim, você crê em Jesus, protocola um papel, né? 6 meses depois um anjo vai dizer, precisa completar aqui os requisitos, aí você volta. E aí depois de mais 2 anos, fala, agora você pode batizar, mais 5 anos, agora você... Não funciona assim, amém, irmãos? Você creu, você recebe. Um novo coração e um novo espírito que ouve a Deus, já conectado com o Espírito Santo. Já falei sobre isso em outras mensagens, não vou usar o texto aqui. E aí você se torna filho da obediência. Olha que legal, filho da obediência. Então você fala, então obedecer a Deus para quem nasceu de novo em Cristo é tranquilo. Mas eu nem sempre consigo. Nem sempre consegui uma coisa. O problema não é não conseguir obedecer sempre. O problema é não querer obedecer. Você está entendendo? Não. Eu quero obedecer, mas não consegui. Beleza? Mas você quer? Vai te guiar. Agora, se você não quer, o problema é que você não quer. Quando você não quer, então aí não adianta.
Deu para entender essa parte aí, irmãos? Amém? Mas se você quer obedecer, você vai crescer. Então a graça nos fez livres para fazer sempre a vontade de Deus, sempre. A gente passou de filhos da desobediência, Efésios 2:1, para filhos da obediência, 1 Pedro 1:14. Peraí. Então estou sendo enganado. Me disseram que esse negócio de obedecer a Deus é uma capacidade que... Não, todos que têm o Espírito Santo têm capacidade plena de obedecer a Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí, está vendo? Está vendo essa pessoa? Ela é plenamente capaz de obedecer a Deus. Você é plenamente capaz de obedecer a Deus em tudo, se você tem o Espírito Santo. Fala legal, aceito. Ok, eu creio. Fala, é verdade ou não? É. Mas eu não consigo às vezes. Bom, você não consegue às vezes, é só descobrir por que não. Quando obedecemos ao Senhor, não estamos fazendo nenhum favor a Ele. Estamos apenas cumprindo nossa obrigação. É verdade, não é? Na antiga aliança era uma força para obedecer. Na nova é tranquilo. A resposta à graça é viver como um filho que obedece aos mandamentos. Foi o que Jesus fez. Ele viveu como um filho obedecendo ao Pai. Eu faço o que o meu Pai quer. E eu estou tranquilo. Amém, irmãos? Vocês estão me olhando com cara de interrogação, por quê? Você tem o Espírito Santo, você tem capacidade de obedecer a Ele, de ser guiado por Ele. Joga fora as ideias religiosas. A fé sem obediência é a fé do demônio, sabia? O demônio também tem fé, tem medo de Jesus, mas não obedece. Não, eu creio em Deus, mas você faz só o que você quer, não faz o que Deus quer, então essa fé não presta. Não serve para nada, é uma fé inútil. Amém? Não produz resultado positivo nenhum. A conversão verdadeira é mostrada pela obediência. Aqueles que aceitam meus mandamentos e obedecem são os que me amam. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus quer se revelar. Eu quero te mostrar mais quem eu sou. Quanto mais você souber quem eu sou, mais você vai saber quem você é. E a sua vida vai subir de nível. Então, irmãos, é um relacionamento. Relacionamento é assim, você conhece a pessoa, como é que você está, como é que é o seu nome, não é assim que é? Gasta um tempo. Então a vida cristã é um relacionamento, ela gasta um tempo, você vai amadurecendo, você vai crescendo com o tempo. Joga fora as ideias da perfeição, mantenha o foco à ideia do relacionamento. A fé que vence não é a fé da perfeição, que fez tudo certo. A fé que vence é a fé do relacionamento, aquela que crê naquela pessoa com quem você se relaciona. Amém? Porque se Deus só vai te abençoar se você fizer tudo certo, Ele não é um pai bondoso. Porque até nós abençoamos os filhos quando eles fazem coisa errada, não é isso? Não. Então a nova aliança nos colocou debaixo da graça, e a velha aliança nos colocou debaixo da lei. Mas a nova aliança nos colocou debaixo da graça. A antiga aliança foi debaixo da lei. Todo mundo é pecador, ninguém consegue. A graça, Cristo vem e salva todos, e agora todos podem ter acesso a Deus. Então isso muda a maneira de viver. Você acorda com esperança. Você acorda dizendo assim, meu Pai vai me ajudar hoje. Você acorda com, surge um problema, e você começa a ficar ansioso, você fala, não, meu Pai já sabia disso tudo. Vou perguntar ao Espírito Santo, ao Espírito do meu Pai, ao Espírito de Jesus, como que eu devo conduzir agora nesse momento. Amém? É uma vida com liberdade. A outra coisa que nós precisamos aprender com a sua graça é que a luta com o pecado não é mais interna, é externa. Porque o inimigo pode nos enganar, dizendo, você é escravo do pecado. Você pode achar que está lutando com o pecado dentro de você, mas se você creu em Jesus e ganhou um novo coração, você está lutando com a pressão do pecado de fora de você, talvez você não tenha discernido. Presta atenção, quando você crê em Jesus, nada pode te obrigar mais a cometer os pecados de antes, amém?
Mas esse mundo está no pecado. E tem um monte de gente praticando pecado, enganando, mentindo, ofendendo. Tem ou não tem? Tem, mas olha o texto. Uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, Paulo está dizendo aqui em Hebreus, diz que é Paulo que escreveu, ele está comparando a nossa vida como um corredor que corre aquela corrida no estádio. Você vai correr a corrida no estádio, está todo mundo olhando, certo ou não? Essa grande nuvem de testemunhas são aqueles que venceram em Cristo, os que estão na eternidade. E aqueles que estão aqui olhando a sua vida. Tendo uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Sabe o que ele está dizendo? Você não corre com mochila. Você já viu o corredor? Já viu gente correndo de roupa comprida? Não. Você viu como é que o corredor corre? Tudo short, grudado, tudo. Por que eles correm com tudo grudado no corpo? Para poder nada atrapalhar, para não perder um mínimo segundo. Então ele está dizendo, se desembaraça. Atrapalha, assedia, incomoda, pressiona. Este mundo está no maligno, ele vai sempre pressionar você para enganar, para mentir, para distorcer, para cuidar do próprio interesse. A pressão está externa, mas aquele que está em Cristo Jesus está livre da força do pecado de dentro, amém? Ele tem o Espírito Santo agora, ele pode resistir a isso. Está claro, irmãos? Então a nossa luta contra o pecado, não é o pecado que está dentro, não somos mais escravos, ele continua neste mundo, nós morremos para este mundo. O mundo continua no maligno, mas nós não. Nós estamos no benigno, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém? Está claro isso aí? Percebe que muda? Muda a maneira de encarar a vida. Porque o inimigo vai dizer para você, você vai voltar a fazer o que você fazia. Você nunca vai conseguir vencer esse problema. Você nunca vai conseguir vencer esse vício. Você vai fazer igual ao seu pai, você vai fazer igual à sua mãe. E nunca isso é positivo, né? Gozado, né? Deve ser sempre positivo, né? Vai ser que nem o seu pai, que nem a sua mãe positivo. Mas geralmente é negativo. O Senhor está dizendo para você, não. Eu estou com você. Você vai ser quem eu chamei você para ser. Amém. Então, irmãos, esta é a fé. Esta é a fé. Já falamos disso aqui. O diabo e o pecado não têm mais poder, mas eles podem tentar enganar com mentiras, dizendo que você não consegue. E se você crê na mentira, você tem uma fé inversa, né? Você começa a crer, e tudo aquilo que você crê, você fala, e tudo que você fala, você cria. Porque o que você fala é criado. Porque a nossa palavra tem o poder, ainda mais de um cristão. Fale o que Deus fala. Então, irmãos, a graça nos ajuda antes de cair em pecado, não apenas depois. A graça nos ajuda antes, mas se pisar na bola, ela ajuda também depois. Mas ela nos ajuda antes. Não é bom isso, não? É maravilhoso, está à nossa disposição. Então, irmãos, último texto. Como é que nós vivemos esta vida? Como é que vive uma vida abundante? Como é que a gente ora? Como é que a gente encara os problemas? Quando tiver a próxima tribulação, você devia ficar feliz. Por quê? Porque Deus vai fazer uma coisa maravilhosa, amém? Quantos estão passando por tribulação? Só pouca gente, que legal. Não deve pedir para levantar a mão, não é verdade? Não. Tenha motivo de alegria. Quando você passar por tribulação, a sua fé vai ser posta em evidência e Deus vai operar algo maravilhoso, amém? Quantos já passaram tribulação e Deus livrou algo maravilhoso? Ou então não vai fazer de novo, irmãos? Vai fazer sempre. Ai, que eu não sei se eu acumulei moedinhas. Esquece as moedinhas. Pensa que Ele é o seu Pai, pensa no amor, amém? A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Verdade ou não? Um único homem, a morte veio. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. A graça que nos dá a justiça, de ser justo. E todos que recebem reinarão em vida. Diga, reinarão em vida.
Mais alto, vai. Aí eu pensei que era só quando eu morresse. Reinarão em vida. Começa aqui, a vida eterna já começou, amém? Já começou na hora que você creu em Jesus. Reinarão em vida por meio de Jesus. Por quê? Pela graça dele, o Espírito dele que habita em nós. É na força dele, não é na nossa, gente. Na nossa moedinha não vence, não. Olha só que tremendo esse texto, Romanos 5. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Bom, mas Deus, isso não foi justo. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Amém? Isso é justo. Por causa da desobediência a Deus de uma pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas pela obediência de uma só pessoa, muitos são declarados justos, que somos nós. Amém? Se cremos em Cristo. Percebe a analogia? É muito poderoso. A lei foi concedida para todos perceber a gravidade do pecado, porque a lei é como um espelho, ela mostra que você está sujo de macarrão, mas não tira um olho de macarrão do seu queixo, não é verdade? Não, ela só mostra que está de errado com você. E à medida que o pecado aumentou, a graça ficou ainda maior. Na versão tradicional, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porquanto assim como o pecado reinou, está no passado, o pecado reinou, e levou todos à morte, agora reina a graça. Diga isso, agora reina a graça. De novo, agora reina a graça, que nos declarou justos diante de Deus, e que resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora reina a graça, irmãos. Pode subir a banda aqui. Então a graça é o poço do mérito, não do esforço. Tem que me esforçar, sim, mas usando o poder da graça, hein? Então não tem que fazer mais nada. Tenho, você tem que fazer uma força para descansar. Você tem que fazer força para descansar em Deus. É o esforço de entrar no descanso. É o esforço de achar que tudo depende de você. Não. Tudo depende do meu Deus Todo-Poderoso, em quem eu confio. Achar que tudo depende se você fez tudo certo ou errado. Mentira. Tudo depende se eu me volto para Ele. Lembra de Lucas 15? O menino mais novo pede o dinheiro do pai. O pai não precisa ter dado herança para ele. Fala, para de ser besta, moleque. Você vai gastar tudo mesmo? Não vou te dar, não. Mas ele deu. E quando o filho voltou, o que ele faz? A graça, ele abraça o filho. E fala, você é meu filho. Você voltou? Você vai ser tratado como filho. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Percebe como Paulo diz? Eu luto com esforço. Eu luto pela minha família. Eu me levanto, eu vou batalhar. Eu me levanto, eu vou encarar esses problemas. Não vou ficar procrastinando. Tem gente, sabe, a depressão é assim, é um desejo de você não enfrentar a realidade, não é isso? Não. Você quer sempre desviar. Mas a graça diz, levanta. Esforce, não segundo a sua força. Esse é o segredo. Não depende de quantas moedinhas você conseguiu pôr no bolso. Depende da graça, do poder dele que atua em nós. É que ele renova você a cada manhã. Você pega aquele diagnóstico horrível, que diz que tem um tumor aí, tem um treco crescendo, tem um negócio que não dá para operar, que vai tomar remédio pro resto da vida. Você pega um negócio desse, olha para o futuro e vê, passando anos numa cama. Ou você pega isso e coloca diante da graça de Deus, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar essa tribulação, eu posso enfrentar essa situação, porque nele eu sou mais que vencedor. Senhor, eu não tenho força, eu não tenho moedinha, eu não sei por que aconteceu isto, mas eu confio no teu amor, amém? Isto é que a graça faz. Se tudo é pela graça, por que eu vou me esforçar? Porque Deus merece uma resposta da minha vontade, a sua maravilhosa graça.
Então, em vez de você achar que tinha que ter feito tudo perfeito, levanta agora e olha para aquele que é perfeito, aquele que fez tudo perfeito, aquele que fez tudo muito bem, que entrou no santuário celestial com o próprio sangue, perdoou todos os pecados e conquistou para nós uma eterna redenção, e disse: Pai, é em favor deles que eu fiz isso todos. E o pai disse: sim, filho. Então, filho, por causa disso, todas as minhas promessas que são suas agora pertencem a eles. Se eles me pedirem, eu vou responder. Eu vou responder a eles, filho, como se você mesmo tivesse me pedindo. Você entende o que aconteceu, não? Se pedir alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei. Porque Jesus conquistou isso para nós. Quando ele entra lá e Deus fala: filho, quando eles orarem, quando o César orar, Marisa, Gabriela, Gustavo, quando o Bruno, quando o Benedito orar, eu vou responder como se fosse você mesmo pedindo, filho. Porque agora eles também são meus filhos, como você é. Você entende o que fez a graça, não? Esta é a graça. Viver com base na graça é o que nos vai fazer viver de verdade. Vamos ficar de pé, irmãos. É possível crescer na graça? Esse é o grande desafio. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível crescer na graça. Você pode ter toda a graça e não usar ela e ficar aí com ela meia encolhida. Ou você pode começar a usar esta graça, porque há uma nova aliança, há uma nova forma de se relacionar com Deus. Glória a Jesus.